Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Facinho de achar, né? Você vai para o final da Bíblia e acha Apocalipse. Verdade. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 18, carta de Jesus Cristo à igreja de Tiatira. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostre numa cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Oremos. Pai amado, justo, santo e fiel, bondoso Deus, eterno Senhor, nós queremos te pedir apenas uma coisa: que o Senhor tenha misericórdia na nossa vida, conduza essa palavra que será pregada, tanto as palavras ditas, quanto também os ouvidos daqueles que ouvem. Nos trate, Pai, segundo as tuas misericórdias. Revela a nós a tua plena vontade. Em nome de Jesus, o teu Filho, é que pedimos graça e misericórdia. Glória. Em nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Tiatira, irmãos, ela é considerada a menos importante cidade dentre as 7 cidades do livro de Apocalipse. Ela era uma cidade comercial, diferente de Éfeso e Pérgamo, que eram cidades políticas muito importantes, cidades também altamente religiosas, idólatras. A cidade de Tiatira, ela era um centro comercial, uma cidade localizada numa região de movimento de viajantes, uma cidade que tinha sempre gente em trânsito, e aquela cidade se tornou um importante ponto comercial. Entenda, era uma cidade voltada para o comércio. Não é como normalmente nós vemos que as cidades têm um centro comercial. Não, aquela cidade, ela girava, ela vivia, ela respirava comércio. A grande maioria dos habitantes da cidade viviam do comércio. Amém, irmãos? Amém. Amém. E nessa cidade, a cidade de Tiatira, existiam associações comerciais, também conhecidas como grêmios ou guildas. E o que são essas associações? As pessoas daquela cidade que tinham determinados tipos de comércio, eles se juntavam, eles se aliavam para protegerem o seu comércio e também para
a distribuição desse comércio, para a prosperidade desse comércio. Para dar um exemplo para vocês, digamos que alguém vendia linho. Então ele se juntava com os outros comerciantes de linho para que eles tivessem um alcance maior comercial. Ok? Amém. É parecido com o que hoje nós vemos os supermercados fazendo. Todo mundo faz parte da rede tal. Na verdade, cada comércio tem um dono, mas eles participam de uma associação com um nome maior para obterem mais lucro no seu comércio. Assim eram as guildas, os grêmios na cidade de Tiatira. Mas como naquela época nada era sem idolatria, esses grêmios, eles tinham um lado comercial, mas tinham também um lado religioso. As pessoas que faziam parte desse comércio, irmãos, eles se associavam também na área religiosa. Eles sempre se reuniam para cultuar os seus deuses, e cada guilda, cada associação dessa, tinha um deus, uma divindade, um deus falso que a representava. Cada tipo de comércio, cada tipo de associação cultuava o seu Deus, que não é o nosso Deus, amém, igreja? Amém. Então eles faziam cultos a esses deuses, e nesses cultos eles ofereciam comidas a esses deuses. Você já encontrou em alguma esquina comida oferecida a demônios ou a deuses falsos? Macumba. Você talvez já tenha até feito aquela velha galinha preta, né? Fez lá a galinha preta, colocou uns legumes, umas coisas e deixou lá na esquina, né? Os bêbados passaram e levaram. Onde é que eu quero chegar com isso? É mais ou menos isso, é praticamente isso. Naquela época, quando as pessoas se reuniam, eles faziam grandes banquetes e não chegavam comendo. Eles primeiro ofereciam essas comidas aos seus deuses. E essas festas ou cultos pagãos, eles terminavam sempre com imoralidades, ou seja, parecido com as baladas de hoje, que no final sempre tem imoralidade. Estão comigo, irmãos? Amém. Ouça com muita atenção. Por que é importante saber disso? Porque naquela igreja, a igreja de Tiatira, naquela igreja, uma mulher se levantou. Essa mulher recebeu o nome do Senhor Jesus. Esse provavelmente não era realmente o nome dela. Jesus chama ela de Jezabel, fazendo referência a uma personagem do Velho Testamento. Essa mulher se levanta dentro da igreja e ela se torna alguém que a liderança da igreja, juntamente com a igreja local, permitia que essa mulher pregasse. E as pregações dessa mulher ensinavam a igreja a comer desse banquete que era oferecido aos deuses e a praticar imoralidade. Então veja só, nós estamos falando da igreja de Cristo, da igreja dos salvos, da igreja do Senhor, mas no meio da igreja tinha uma falsa profetisa, uma mulher que se levantou para ensinar uma doutrina falsa, e através do ensino dela, pessoas da igreja se renderam a essa doutrina e estavam, como disse Jesus aqui, comendo comidas sacrificadas a ídolos ou oferecidas a ídolos, e estavam praticando a prostituição. Amém, amados? Amém. Eu quero lembrar a vocês que nós estamos lendo no livro de Apocalipse as palavras do próprio Jesus Cristo citadas ao apóstolo João, que estava na ilha de Patmos com mais de 90 anos de idade, escrevendo tudo que Jesus tinha dito. Escreve o que você vai ver e escreve o que você vai ouvir. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, é muito importante lembrarmos que se aquela cidade era formada em sua grande maioria por comerciantes, com certeza na igreja tinha comerciante também. E quando alguém se convertia, até hoje é assim e deve ser assim, quando alguém se converte é excluído pela sociedade. As pessoas, elas vivem em trevas e elas não amam a luz. Jesus, os apóstolos, todo crente é
excluído da sociedade. Se você se diz crente, mas a sociedade completamente te aceita, tem alguma coisa errada com a sua conversão. Verdade. Você não pode agradar a sociedade caída no pecado. Então, você imagina os crentes de Tiatira, muitos deles comerciantes. No momento em que eles se convertem, eles não vão mais para os banquetes das associações. Eles não vão mais para os cultos que eram oferecidos a ídolos. E eles não participam da fornicação, da prostituição, da iniquidade que havia naqueles cultos. Amém, igreja? Amém. Então havia aqui um dilema. Porque os crentes de Tiatira, se eles saíam das associações, eles diziam: eu só adoro a Deus agora, meu Deus é o Deus do céu, eu creio em Jesus, eu creio que Jesus morreu na cruz, ressuscitou por mim, eu não adoro outros deuses, esses aí são ídolos falsos, e eles saíam dessas associações. Aí o que acontece? Se eles saíam das associações, eles não mais recebiam esse apoio financeiro. Então, provavelmente, os crentes de Tiatira, que eram comerciantes, eles passaram muitas dificuldades financeiras para permanecer fiéis. E qual é o dilema? O dilema que alguns devem ter passado é: será que eu posso viver em santidade e ainda participar da associação, da guilda, do grêmio? Será que eu ainda posso participar de algumas coisinhas? De repente eu vou para o culto que é oferecido a outros deuses, mas eu não adoro. É igual aquele crente que diz assim: se me convidar até para macumba eu vou, só que eu não vou adorar ao que é adorado lá. Não, meu irmão, não é lugar para você. Verdade. Você não vai evangelizar lá. Verdade. Entende? Então é um dilema. Nós vamos viver em santidade, os crentes de Tiatira, ou vamos nos render a essa associação de comerciantes para que a gente possa cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos comércios. Outra coisa importante, irmãos, quando Jesus chama aquela profetisa de Jezabel, Jezabel quem foi? No Velho Testamento teve um rei chamado Acabe. E Acabe, ele rendeu a sua vida. Ele se voltou contra Deus e rendeu a sua vida a Baal. Ele era um homem que deveria adorar a Deus, e ele se volta contra Deus e vai adorar Baal. E sabe quem é que faz o rei adorar Baal? Que é uma divindade, um Deus falso, que pode até ser um demônio, né? Quem faz? Sua esposa. O nome dela era Jezabel. Jezabel, ela era adoradora de Baal, ela era de outra nação. Para você entender, a Bíblia diz que quem adorava a Baal praticava o que está escrito como fornicação sagrada. O que é isso? Eles iam para o culto dos adoradores de Baal e lá eles se despiam e praticavam, que todo adulto já sabe do que eu estou falando. Isso era parte do culto. E eles faziam isso dizendo que era para que houvesse mais fertilidade. Eles pediam a Baal para engravidar. Entende, irmãos? Amém. Isso era no culto, gente. Se o nosso culto é de louvor, adoração, palavra e oração, o deles era assim, desde o início. E eles também, nesses cultos, ofereciam a Baal seus bebês. Alguns diziam: Baal, se você me der 2 filhos, um eu devolvo para você. Então eles pegavam as crianças e queimavam numa fogueira, oferecidos a Baal. Essa era a religião de Jezabel do Velho Testamento. Jesus chama a profetisa da igreja de Tiatira de Jezabel, porque o que ela ensinava estava induzindo o povo da igreja a comerem do que era oferecido aos ídolos e praticarem as iniquidades da fornicação. Se você quiser conferir, o livro de Jeremias, capítulo 19, verso 5, fala o que eu acabei de dizer, que os filhos eram oferecidos como sacrifício queimado no fogo. O que dá a entender, irmãos,
é que, na verdade, aquela profetisa de Tiatira, ela estava ensinando os crentes a participarem daqueles grêmios, para que eles seguissem o esquema da cidade. E há algo importante. Jesus diz que algumas pessoas da igreja estavam seguindo uma doutrina, que Jesus diz assim: tem gente que não seguiu essa doutrina aí, que fala que tem que conhecer as coisas profundas de Satanás. Então, existia uma ideia na igreja de Tiatira, que tinha começado em Jezabel, e já estava nos seus discípulos, e a ideia é que para conhecer o diabo e para vencer o diabo, você tinha que se aprofundar no pecado. Você tinha que praticar o pecado para você depois vencer o pecado. Eu vou explicar isso melhor mais à frente. Então, este, irmãos, é o quadro da igreja de Tiatira. Era uma igreja que Jesus disse que andava em amor, andava em fé. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que perseverava. É uma igreja que Jesus disse que as obras dela eram maiores do que as primeiras. Porém, nós vemos uma igreja que estava cedendo à doutrina falsa. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Você que está aqui, você que está em casa, você sabia, tem muito crente frequentando a igreja que acha que não tem responsabilidade nenhuma com respeito à doutrina falsa. Só quem tem que ter essa responsabilidade é o pastor. Você sabia que para Cristo não é assim? Verdade. Você que é membro da igreja, mesmo que você não tenha nenhuma função, você só quer ser membro, você também é responsável por se levantar contra a doutrina falsa. Verdade. Contra a heresia. Você não pode ver alguém da sua congregação ensinando algo errado e dizer, está tudo bem. Você tem que ser contra. Verdade. Amém. Senão você se torna participante desse pecado. Glória a Deus. E há uma curiosidade, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, que eu fiquei, quando eu estava estudando para trazer essa mensagem para vocês, eu fiquei chocado com isso. Diante de Deus, eu ainda não digeri. Deus é minha testemunha, ainda não digeri. Você sabia que os historiadores dizem que essa igreja, essa igreja aqui, lembre-se, nós estamos falando de 90 a 95 depois de Cristo, ou seja, o primeiro século. Jesus está falando com essa igreja do primeiro século. Você sabia que 100 anos depois não existia mais igreja em Tiatira? Nada. Não tinha mais um crente em Tiatira. O que o diabo fez naquela igreja realmente arruinou aquela igreja. O que o diabo levantou naquela igreja, aquela doutrina falsa, aquele moído de Satanás, derrotou aquela igreja. E tudo começou com as doutrinas falsas. Amém. Amém, queridos? Amém. Vamos comigo versículo por versículo e a luz vai chegar melhor em cada ponto. Amém. Desde o verso 1, vamos lá. 18. Primeiro verso que nós lemos. Primeiro Jesus diz, estas coisas diz o Filho de Deus. Estão acompanhando comigo? Amém. E Jesus fala algo interessante a respeito de si mesmo, quando ele diz, eu sou aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Aleluia. Jesus diz, eu sou o que tem olhos como chamas de fogo. E os pés semelhantes ao bronze polido. Por que Jesus se apresentou como alguém, irmãos, que tem olhos como chama de fogo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Por que Jesus diz, eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo? Primeira coisa, vamos pensar. O fogo consome tudo, irmãos. Verdade. O fogo tudo consome. Amém. Amém. E o que Jesus está falando aqui é do poder que os olhos dele têm, do poder que o olhar dele tem, da penetração que o olhar dele tem. Jesus está falando que tudo ele vê. É isso que Jesus está falando. Amém. Quando você está andando em santidade, ele está vendo.
Quando você está pecando, Ele está vendo. Quando você está andando correto diante de Deus, Ele está vendo. Quando você está fazendo coisas ocultas, Ele está vendo. Porque os seus olhos tudo consomem. Amém, irmãos? Então acompanhe comigo. Veja só. Vamos entender isso aqui. Os seus olhos são como chamas de fogo. No capítulo 1 de Apocalipse, no verso 12, João, escritor do Apocalipse, disse: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Ele estava vendo o próprio Jesus. E João disse que Jesus estava no meio de quê? Dos 7 candeeiros. Se você ler o último versículo de Apocalipse 1, você vai ver que o próprio Jesus diz que as 7 estrelas do livro de Apocalipse são os 7 pastores, os anjos da igreja. E que os 7 candeeiros representam as 7 igrejas. Então, se Jesus estava andando no meio das 7 igrejas, ou dos 7 candeeiros, e ele tem olhos como chama de fogo, o que significa? Que o Senhor está observando a sua igreja o tempo todo. Ele está no meio dela, olhando tudo o que está acontecendo. E quando falamos igreja, não é prédio, viu, gente? Amém. É você na sua casa. Jesus está vendo o que você está fazendo lá. É você lá no seu trabalho. Jesus, os olhos dele estão lá em você. É você lá no seu cônjuge, com a sua mulher, com o seu esposo. Jesus está vendo. E para tirar qualquer dúvida a respeito do que eu estou falando, olha só. No capítulo 2, verso 19, Jesus disse: eu conheço as tuas obras. Por que ele disse isso? Porque ele sonda. Porque ele vê. Verdade. No capítulo 2, verso 9, Jesus disse: eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua tribulação. Jesus conhece porque ele está olhando. Verdade. No capítulo 2, verso 13, Jesus disse: eu conheço onde a igreja está. Onde a igreja habita, eu conheço, eu estou vendo. E no capítulo 2, verso 23, Jesus diz: eu sou aquele que sonda mentes e corações. Amém. Amém. Verdade. O que significa sondar? Sondar é examinar, é perscrutar, como diz o Velho Testamento, é examinar com alcance longo. Estão comigo, irmãos? Amém. Por exemplo, quando a NASA quer fazer uma missão em outro planeta, como fez em Marte, como faz na Lua, ou quando envia satélites, eles chamam de quê? O que, igreja? Sonda. Jesus está dizendo: eu sou aquele que está sondando a sua vida, irmão. Aleluia. Ei, irmão, Jesus está dizendo: eu sou aquele que sonda. Amém. Amém. E lá na frente a gente vai falar sobre isso de novo, porque no contexto que Jesus disse, aí é que o negócio arrocha. É verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele disse: eu tenho olhos como chamas de fogo. E por que ele disse isso? Porque se tem uma coisa que ninguém vê, sabe o que é? É quando alguém está cometendo pecado grave. Verdade. Só quem vê é Deus. aquele que tem olhos como chamas de fogo. Amém. Quando você está praticando rebelião contra Deus, escondido, você olha assim para um lado, ninguém está vendo, então eu vou fazer aqui aquele pecado que eu desejei, que eu planejei, agora eu vou pecar. Pois é, os olhos de fogo estão lá, acesos em cima de você. Amém. E ele está dizendo: eu estou sondando, eu estou vendo, eu estou calculando o que você está fazendo aí. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Quando as pessoas vão praticar aquilo que não agrada a Deus, imoralidades, tudo isso, irmãos, quando Jesus diz: eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo, e esse é o último significado que eu quero transmitir para a igreja a respeito disso, ele está dizendo: os meus olhos estão julgando você. Verdade. Aleluia. Não
olhos são olhos de fogo. Não, o fogo aqui significa as suas obras serão passadas por esse fogo. Verdade. E o que vai sobrar do outro lado? Então, meus olhos, como chamas de fogo, estão sobre a igreja. A igreja de Tiatira, irmãos, tinha três grupos de crentes. O primeiro eram os fiéis. Tinha crente fiel em Tiatira ainda. Pessoas que ainda não tinham se rendido às doutrinas falsas. Existiam aqueles que toleravam o pecado, no verso 20. E existiam aqueles que toleravam o pecado e participavam do pecado de Jezabel. Então, a igreja estava dividida, como nós chamamos aqui, comumente de três panelinhas. Jesus disse no verso 19, acompanha comigo: conheço as tuas Obras. Lembre-se, ele está falando para a igreja de Tiatira. Eu conheço as suas obras, igreja de Tiatira. Primeiro ele diz que conhece o amor daquela igreja. Quando Jesus está falando para a igreja de Éfeso, lembra? A primeira igreja que nós estudamos. Amém. Jesus disse para a igreja de Éfeso: vocês caíram e precisam voltar ao primeiro amor. Olha só a diferença de Éfeso para Tiatira. A igreja de Tiatira estava vivendo no amor. Eles não estavam como Éfeso, que tinha caído do amor. Então você vê que era uma igreja que tinha certas qualidades importantes. Verdade. Segundo, Jesus diz: eu conheço a tua fé. Tinha um grupo dentro da igreja que não negociava a doutrina, irmão. Quem são as pessoas que Deus ou Jesus olha e diz assim: vocês são fiéis, vocês são da fé, vocês não negam a fé? Quem são esse grupo de pessoas? São as pessoas que não abrem mão da verdade da palavra de Deus para ser ninguém. Amém. Verdade. E um grupo de fiéis naquela igreja. Jesus disse: eu conheço o teu serviço. Eu estou no verso 19, tá, irmãos? Amém. A palavra que aqui é traduzida como serviço é a palavra diaconia. Eu conheço a tua diaconia, que é a palavra também diácono. Então Jesus está dizendo assim: eu conheço o teu serviço. Na verdade ele está dizendo: eu sei que você, igreja de Tiatira, é uma igreja que serve uns aos outros. Isso é qualidade elogiada por Jesus, servir uns aos outros. Conheço também que você é uma igreja que tem perseverança. Essa perseverança é a capacidade de passar por perseguições, tribulações, sem perder a alegria em Jesus. O que é muito difícil, irmãos. Verdade. Verdade. Todos nós, quando passamos por tribulações e situações difíceis em nossa vida, a primeira coisa que nós queremos entristecer. Mas existe em Jesus uma alegria que não deveria ser tocada. Amém. Em Jesus uma alegria que não deveríamos jamais deixar que nem uma tristeza tocasse. Glória a Deus. É a alegria de estar em Cristo. Verdade. É a alegria de ser salvo em Cristo, de ter fé em Cristo. Amém? Amém. E essa igreja estava perseverando nisso, irmãos. E por último, Jesus disse que conhece as obras daquela igreja, que as últimas obras eram maiores que as primeiras. O que quer dizer isso? Significa que Jesus está dizendo: olha, como igreja, vocês estão em pleno crescimento. Porque as primeiras obras de vocês eram menores. As obras de hoje são maiores. Significa, essa igreja está crescendo. Amém. Essa igreja está bem. Verdade. No sentido de crescimento, está perfeito. Continue assim. Amém, irmãos? Amém. Mas aí chega o verso 20. No verso 20, Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti, igreja de Tiatira, eu tenho algo contra vocês. E o que é que Jesus disse que tem contra a igreja de Tiatira? É que a igreja tolerava Jezabel. Jesus está dizendo: olha, como é que pode? Tem uma profetisa aí, pregando uma doutrina errada, falsa, e vocês estão tolerando essa mulher. Irmãos, precisamos entender que
essa igreja estava passando há anos por tribulações como perseguição. Perseguição do Império Romano, perseguição do povo judeu. Passando por tribulações, como eu disse para vocês, tribulações financeiras, dificuldades financeiras por não fazer parte do esquema da cidade. Mas o diabo não conseguiu derrubar essa igreja. Aí qual foi a estratégia de Satanás? Se essa igreja não é derrubada por perseguição, se essa igreja não é derrubada por tribulação, então eu vou seduzir essa igreja. Mas a forma que eu vou fazer isso, qual é? O diabo pensa: eu vou levantar alguém de dentro da igreja. Eu vou levantar alguém importante dentro dessa igreja para ensinar uma doutrina falsa lá dentro. É como se o diabo tivesse dito: se eu não consigo destruir de fora para dentro, eu vou destruir de dentro para fora. Verdade. Verdade. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. E aí, na igreja de Tiatira se levanta um falso ensino e uma mulher que o púlpito da igreja era oferecido para ela pregar. Veja só, irmãos, quando ele diz assim: vocês toleram essa mulher. Como igreja, irmãos, nós devemos ser o povo mais tolerante do mundo. Mas sabem o quê? Nós devemos tolerar os erros dos outros. Nós devemos aprender a tolerar a diferença entre nós, pessoas diferentes, pessoas com cultura diferente, pessoas com educação diferente. Nós temos que tolerar, como cristãos. Amém. Nós devemos aprender a perdoar uns aos outros, e perdoar é também tolerar. Amém. Verdade. Mas se tem uma coisa que você e eu nunca, jamais devemos tolerar, se chama um ensino falso, a doutrina falsa. Verdade. Isso você tem que parar de ser educado. Verdade. Brasileiro, e principalmente nordestino, tem muita preocupação de ofender. Você tem que escolher se você quer agradar a Deus ou os homens. Mas essa pessoa aqui está pregando uma coisa que não está na Bíblia. Eu não vou falar nada que é para não ofender. Decida a quem você serve. Verdade. Decida se você está numa guerra armado ou se a sua arma nada mais é do que uma pena. Verdade. Verdade. Se você está armado com a Bíblia, que é calibre 66, ou se você anda com um travesseiro para fazer guerrinha, travesseiro com alguém. Se prega mentira, se prega doutrina falsa, você tem que se levantar e falar. Verdade. Irmãos, na minha caminhada cristã, eu já fiz uns inimigos, pessoas que não gostam mais de mim. De jeito nenhum. Já criaram não gosto do irmão Jânio. Não gosto dele. Não é porque você não gosta. Não gosto que ele fala umas coisas. Tá bom, irmão, fazer agora que nem um ex-candidato aí. Me chama de corrupto. Me chama de pastor ladrão. Me chama de pastor fornicador. Me chama de pastor adúltero. Ah, não vai chamar não. Então, aprenda que a verdade não é negociável. Amém. Não se negocia a verdade de Deus. Porque se você negociar a verdade de Deus, igreja, você é culpado junto com Jezabel. Verdade. Verdade. Não se negocia a verdade. Aleluia. E não se faz só amigos quando você prega a verdade. Veja Jesus, veja os apóstolos. Amém. Você vai fazer mais inimigo do que amigo. Verdade. Não negocia a verdade, irmão. O que Jezabel pegava estava levando a igreja a comerem do sacrifício dos ídolos, da comida sacrificada a ídolos e a prostituição. Prostituição aqui tem duplo sentido. Quando Jesus diz que Jezabel e os seus discípulos estavam praticando a prostituição, essa prostituição é espiritual e também natural. Porque para Deus, Deus considera prostituição, irmãos, quando alguém diz que serve a Deus, mas se envolve com outros deuses. Tem alguém entendendo? Amém. Deus é o Senhor da minha vida. Jesus é o meu Senhor. Mas antes de dormir, eu tiro 5 minutos para orar para São Pedro.
Não, eu sou de Jesus. Vamos aceitar Jesus como Salvador. Eu tenho Jesus a vida toda. Mas você é de onde? Não, eu sou da macumba. Eu sou do candomblé. Eu tiro também um tempinho para adorar como é o nome daquele? O velho. Papa Francisco. Não, o velho da macumba, gente. Preto velho. Eu tiro um tempinho pro preto velho, acendo uma vela preto velho, mas eu sou de Jesus. Entendeu? E eu estou falando da idolatria descarada, mas tem idolatria que hoje está disfarçada, sabia disso? Tem uma idolatria disfarçada hoje. Eu amo o Senhor Jesus, né? Ele é tudo para mim, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar, mas de observar o meu corpo, ficar olhando a minha lindeza na frente do espelho, isso eu tenho tempo. Para a vaidade eu tenho tempo, a vaidade também é um ídolo, irmãos. Vamos continuar. O que Jezabel estava ensinando naquela igreja? Na verdade, era o princípio, o início do que posteriormente ficou conhecido como gnosticismo. E para ser breve, no cristianismo, irmãos, a salvação ela é pela fé. De manhã cometeram o mesmo erro. Gente, por favor, abre aqui em Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios 2, 8, por gentileza. De manhã eu preguei a mesma coisa aqui, e quando eu disse a salvação é pela, aí todo mundo respondeu fé. Eu disse, eu não estou acreditando nisso. Porque o que, irmãos? Pela fé sois salvos. É isso que está escrito? Olha para mim aqui agora, Se arrependa agora. Fé não salva ninguém. Fé sem graça é fé nas suas próprias obras. A sua fé não te salva. Escute bem, sua fé não te salva. É a graça que te salva. E a sua fé crê nisso. É isso. Ok? Sua fé não produz, recebe. O que produz salvação chama-se graça. Em alto. O que recebe salvação chama-se quê? Então, o cristianismo. No cristianismo, a salvação é pela graça. Aleluia! Não erre nunca mais. No gnosticismo, sabe como era a salvação? A salvação era pelo conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais da salvação você experimentaria. Então, nós percebemos que era o início do gnosticismo, o que era pregado por Jezabel, ou supostamente essa Jezabel de Tiatira, porque ela ensinava que era necessário conhecer as coisas profundas de Satanás. Então, nós percebemos que havia um grande erro surgindo dentro daquela igreja. E no verso 21, Jesus disse o seguinte: eu dei tempo para que ela se arrependesse. Escute, meu irmão. Arrependimento é misericórdia. Entenda, a misericórdia de Deus sempre vem antes do juízo de Deus. Amém. Amém. Se você estiver cometendo um certo pecado na sua vida durante anos e você não se arrepende, todas as vezes que você ouviu sobre arrependimento, o nome disso se chama misericórdia. Mas escute, é inevitável, se você não se arrepender, um dia o juízo de Deus vem. É mais ou menos assim, você está devendo o SPC de Jeová, e um dia o cobrador vai achar o seu endereço. Pastor, como assim? Jesus é tão bom. Ele é bom. Mas ele diz aqui que deu tempo para que aquela mulher se arrependesse, aquela profetisa, e ela não quis. Ele disse que ela teve esse tempo, mas ela não corrigiu o seu ensino, não se arrependeu. Olha o que acontece no verso 22. Jesus diz, então eu vou fazer o seguinte, eu prostro ela numa cama, vou colocar ela em grande tribulação, não somente ela, mas todos os que estão junto com ela, crendo nessa mesma doutrina falsa.
caso não se arrependem dos seus pecados. Verdade. Aleluia. E no verso 23, Jesus ainda diz assim: eu vou matar os seus filhos. O juízo chegou na igreja de Tiatira, irmãos. Jesus levou a mensagem de arrependimento para Jezabel e seus discípulos. Eles não se arrependeram. Agora chegou Jesus e disse: agora acabou, não tem mais tempo de arrependimento não. Eu imagino que quando essa carta chegou em Tiatira, que foi lida pelo pastor da igreja, Jezabel se levantou e disse: eu me arrependo, mas não tinha mais jeito. Porque Jesus já tinha decretado o juízo. Verdade. Estão comigo, irmãos? Amém. Matarei os seus filhos. Ou seja, irmãos, Jesus está demonstrando algo aqui. Olha, Jezabel, quando você está ensinando uma doutrina que está levando meus filhos ao erro, então eu vou matar os seus. Simples assim. Ah, pastor, eu não sabia que Jesus era assim. Não, Jesus é aquele que vai lançar todo o mundo que não creu nele no inferno. Verdade. Verdade. E acabou. Matarei seus filhos. E aí tem algo interessante no verso 23. Ele diz assim: vou matar os seus filhos. Ok? E ele diz: e todas as igrejas conhecerão o quê? Que eu sou o que? Sonda. Sonda. Amém. Jesus está dizendo: vou matar gente. E eu vou fazer isso para que todas as igrejas, inclusive a de Nova Natal, que está me ouvindo essa noite, saiba que eu não tolero o pecado por muito tempo. Eu ofereço misericórdia, mas eu sondo a igreja. Eu sou aquele que sonda a sua vida. E se você não demonstra arrependimento, eu virei contra você e vou arrancar você. Eu vou arrancar tudo que é ruim. Eu não permito isso no meio do meu povo. Aleluia. Glória a Deus. Estão comigo, irmãos? Jesus disse algo muito sério aqui, irmãos. Verdade. Verdade. Alguém duvida que essa mulher ficou doente? Não. Porque Jesus disse: eu vou prostrar ela na cama. Alguém duvida que ela ficou doente? E que os filhos dela morreu? Alguém está duvidando? Não. Eu tenho certeza. Do jeito que ele disse, ocorreu. Verdade. Glória a Deus. E no verso 24 ele diz uma mensagem aos demais. Ele diz: os outros de Tiatira, os que não têm seguido essa doutrina, e que doutrina é essa? Esses que dizem aí no meio de vocês que tem que conhecer as coisas profundas de Satanás. A vocês, né, os fiéis de Tiatira, ele diz no verso 25, eu só tenho uma recomendação para vocês. Eu não vou lançar nenhum jugo a mais. No verso 24 ele diz: nenhum jugo a mais, nenhuma obra a mais. Vocês já estão bem. Vocês que não se curvaram diante da doutrina dessa Jezabel. Eu só vou orientar vocês que vocês mantenham a fé de vocês. Que vocês se mantenham fiéis no que vocês já têm. Eu pergunto, vocês lembram o que Jesus disse que a igreja de Tiatira tinha? Lá em cima, nos versículos, Jesus disse: vocês são a igreja que anda em amor, Amém. fé, serviço, perseverança e obras maiores. Aí agora ele está dizendo: vocês que são fiéis e que andam nessas obras, permaneçam nisso. Amém. Fiquem do mesmo jeito, não mude nada, não acrescenta nem tira, só fica aí como você está. Aleluia. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. E eu quero dizer para você, assim como esses crentes de Tiatira, a nossa igreja, irmãos, até no meio da igreja que você congrega, se alguns se desviarem da verdade, você não precisa se desviar junto. Verdade. Você conhece aquela história assim? Ah, mas fulano faz. E porque ele faz, você faz? Vou estar aqui a tua resposta. Jesus elogia a igreja de Tiatira fiel e diz: permaneçam como vocês estão, porque vocês não seguiram os outros no erro deles. Crente que é Maria vai para as outras. Crente boiada. Ah, como é crente boiada? É assim: tem nada a ver, mulher,
crente debaixo de juízo e achando que está vivendo uma liberdade. Essa liberdade, na verdade, é um julgamento de Deus. Verdade. Para alguns de hoje, irmãos, o que mais importa, a coisa mais importante é saber se pode fazer, por exemplo, tatuagem. Se pode usar piercing. Olha aqui, irmãos, o apóstolo Paulo disse para os crentes: pensai naquilo que é de onde? Do alto ou de cima. Pastor, você entra hoje no Instagram. Estou terminando já, tá, irmão? Você entra no Instagram, aí tá assim. Eu até perguntei, essa semana eu vi aqui demais. Eu disse: mano, o que é isso? Uns pastores com uma placa, aparece uma placa em cima: pastor, posso fazer tatu? As perguntas. A pergunta mais frequente: posso fazer tatuagem? Posso ir para a praia de biquíni? Posso beber? Eu posso namorar com a pessoa do mundo? Eu posso me casar com a pessoa do mundo? Eu pergunto. Isso é pergunta de crente que está vivendo pensando no céu, que está vivendo pensando nas coisas que são do alto. Isso é coisa de crente que só pensa nas coisas que são da terra. Você que só pensa nas coisas que são da terra, vai se acostumando, porque você não vai subir. É verdade. Aleluia. Você está cada vez mais enraizado na terra, fica por aí mesmo. Se acostuma, aproveita, faça a tatuagem do pescoço para baixo ou do pescoço para cima. Homem, tatua até o teto. O dedão, não basta o pé, tatua tudo. Biquíni, olha, vai para a praia de nudismo logo. Vai. Porque você não entendeu que crente é luz do mundo e sal da terra. Você está querendo se misturar. Verdade. Amém. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, o que ele vai dar? Autoridade sobre as nações. Aleluia. Em Mateus capítulo 24, verso 13, está escrito que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Na igreja de Tiatira tinha crente perseverante. Eu quero saber se na igreja de Nova Natal também tem. Amém. Se tem gente que vai na sua simplicidade permanecer fiel até a morte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, no verso 27, 28 e 29, o Senhor Jesus fala de alguns dos galardões que aquele que perseverar até o fim vai receber. Mas como a hora já avançou, eu quero apenas dizer para vocês as duas lições que podemos extrair dessa mensagem. Amém. E a primeira é que um pouco de ensino falso, irmãos, pode levar uma igreja à sua destruição, à sua ruína. Verdade. Verdade, muito. Em Gálatas capítulo 5, verso 9, o apóstolo Paulo falou que um pouco de fermento leveda ou estraga toda a massa. Verdade. Se você põe um pouco de fermento, você estraga o bolo. E o que Paulo estava querendo dizer com isso? Eu sou pastor e eu sei o que eu estou dizendo. Você ensina 50 vezes a mesma doutrina da Bíblia, 50 vezes. E as pessoas não entendem às vezes. Algumas dessas pessoas não entendem. Mas a pessoa ouve uma doutrina falsa uma vez, ela já pegou. E ela vai praticar na mesma hora. É verdade. Você prega fé, imposição de mãos, cura no nome de Jesus, mas ela entra lá, vê lá na TV ou no rádio, que o que importa é ter um copo com água ungido em cima do armário. Ela já corre lá na cozinha. Está aqui meu copo, pode orar agora. Quer dizer, aquilo que você ensinou, a pessoa joga na lata do lixo e fica com a doutrina falsa. Verdade. Mas uma doutrina falsa, irmãos, que começou com Jezabel, aquela profetisa de Tiatira. Lembre-se, 100 anos depois não existia mais igreja em Tiatira. Eu quero perguntar a você nessa noite: daqui a 100 anos, ainda vai existir igreja no Brasil? 150 anos atrás, as maiores igrejas do mundo, igrejas importantes, ficavam na Inglaterra. Hoje não tem mais. Igrejas com 10 mil membros viraram museus. E sabe por que isso?
doutrina falsa e infidelidade por parte do povo que diz que é de Deus. Verdade. É a segunda lição que nós extraímos dessa mensagem. Jesus é aquele que sonda o seu povo. Amém. Se você tem vivido em pecado, se arrependa hoje. Glória a Deus. Porque ainda há tempo. Se você está hoje ouvindo mensagens que chamam você ao arrependimento, Deus está dizendo: eu tenho misericórdia da tua vida. Amém. Eu estou sondando a sua vida, eu estou vendo que você está em pecado, mas eu estou oferecendo a minha graça. Glória a Deus. Glória. Se você endurecer o seu coração, meu irmão, você vai dar de cara com uma parede de concreto. E essa parede vai dizer: não tem mais chance para você. Verdade. Eu sondei a sua vida e você não se arrependeu. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Eu quero orar juntamente com você.